Boa tarde, meu nome é Gabriel Comelli, eu faço estágio no Ipanema Esportes, né? Vamos lá. Sobre as especialidades do local. O Ipanema Esportes ele é um complexo esportivo que tem diversas modalidades, né? Tem musculação, beach tênis, futebol, judô, jiu-jitsu, diversos tipos de modalidade, né? Se localiza no endereço da Coronel Marcos, 2353, no bairro Ipanema. Lá no Ipanema Esportes eu trabalho com a parte da iniciação esportiva com futebol. Tá? São alunos de 5 a 17 anos. O objetivo da escola é iniciação, então a gente não tem objetivo, né, de formar atletas profissionais, o objetivo é melhorar a qualidade de vida deles através do esporte. Sobre a relação com os alunos e supervisor. A minha relação com o meu supervisor, o Renato Lopes, eu já estou lá há 4 anos, né, na parte do futebol com ele, então a gente tem uma relação bem recíproca, assim, é bem tranquilo. Ele, quando ele tem que me corrigir, ele me passa as situações, né, quando também tem alguma situação ou outra que ele acha que eu devo ter outro tipo de intervenção, ele me corrige, também alguma coisa positiva ele me passa. A gente tem uma relação bem saudável, assim, e posso dizer que bem tranquila, no sentido de a gente ser muito próximos, né? Por eu estar bastante tempo lá, a gente tem essa proximidade. Ele me dá bastante liberdade, né, para eu passar as atividades para os meus alunos, para eu comandar equipes, né, na nossa parte de competitiva. Então isso é bem importante, assim, acredito que, né, não é todos os lugares que te dão toda essa autonomia que hoje em dia eu tenho lá no local onde eu estou fazendo estágio. Sobre a minha relação com os alunos, a minha relação com os alunos ela é bem próxima, né? Eu acredito, por eu ser jovem, isso facilite a minha relação com os alunos, né? Eu acho que aproxima, fala a mesma linguagem que eles, né? Entende do mesmo mundo ali, então acho que acaba isso aproximando. Outro fator que eu acho que também me ajuda bastante é por eu estar bastante tempo com eles, acompanho muitos, né, desde pequeno, então já estou indo para o meu 4º ano de Ipanema, então eu já tenho um vínculo grande com eles, eles já têm uma referência em mim, então isso facilita a minha relação com eles. Então acredito ser bem próximo deles e ter um vínculo muito forte em relação aos meus alunos. Sobre as características da turma que eu escolhi para fazer o plano de intervenção. Eu escolhi uma turma que é um sub-9, das terças e quintas, das 18h30 às 8 horas, onde eu sou o professor principal. Lá no Ipanema a gente sempre tem 2 professores no mínimo por turma, né? Então sempre ou tá o meu supervisor e eu, ou agora eu e mais um outro menino que entrou também na faculdade, no Ipanema também. Então nessa turma, esse sub-9 sou eu e mais esse professor que entrou esse ano, né? Uma turma que eu sou o professor principal, que eu comando as atividades, né? Então escolhi ela devido a isso, por ter um pouco mais de autonomia nessa categoria e poder, né, organizar melhor as dinâmicas. Sobre as características da turma, ela é uma turma bem agitada, né? Um horário por mais que seja 6h30 às 8, normalmente eles estariam mais cansados, né? Por ser final do dia, é uma turma que tem característica bem agitada, e os meninos são bem enérgicos e um número bem grande de alunos também. Então eu tenho uma média mais ou menos nessa turma de 20 alunos, né, por dia. Então ela é bem cheia. E sobre o nível de entendimento deles do jogo, das dinâmicas de aula, é um nível bem bom. É uma turma que tem um fácil entendimento, então tudo aquilo que a gente consegue propor, eles conseguem realizar,
né? E tem dificuldade, claro, obviamente, na questão da concentração, dependendo do dia, se eles estão muito agitados, mas, no geral, eles conseguem sempre realizar as atividades propostas, né, durante a aula. Sobre o plano de intervenção lá. As minhas aulas eu normalmente divido ela em 3 momentos. A primeira parte, onde eu reúno os alunos, né, faço... a gente tem algumas dinâmicas de campeonato interno dentro da escola. Né? Nessa turma, principalmente com as turmas dos menores, eu criei esse campeonato com eles e eu já vou explicar ele melhor. Mas na primeira parte, eu reúno eles, daí eles têm que me falar, né, o que eles lancharam antes de vir para a aula, né? Daí após isso a gente faz alguma brincadeira de forma de aquecimento, né? Eu sempre boto na minha aula alguma brincadeira, alguma parte lúdica, né? Porque eu acredito que seja muito importante nessa faixa etária, eles têm que estar se divertindo durante a aula, eles têm que estar, né, brincando. Então eu acredito que essa parte é bem importante. Então sempre no início das minhas aulas tem alguma brincadeira para que eles também se divirtam e depois a gente vai pro restante da aula e o que vai ser abordado. No segundo momento da aula, uma abordagem mais técnica, né? Então trabalha algum fundamento, pode ser passe, finalização, domínio, condução de bola, depende do dia aquilo que a gente vai propor, né? Varia do dia. Normalmente eu divido no primeiro semestre, eu trabalho mais fundamentos e no segundo semestre eu trabalho mais o jogo coletivo. Então nesse momento eu estou trabalhando mais fundamentos com eles, né? Então cada semana a gente vai abordando alguma coisa. Essa semana, por exemplo, a gente vai abordar a finalização com eles. Então a gente faz um trabalho todo desenvolvido só em questão da finalização. E os goleiros fazem um trabalho específico com um dos professores. E daí no terceiro momento da aula a gente faz um coletivo, né, que é o jogo em si. Daí no momento do coletivo, né, que é o momento que eles mais esperam, eu gosto também de dar bastante tempo de jogo, não gosto de dar pouco tempo de jogo para eles. Acredito que dentro do jogo a gente consegue corrigir diversas coisas. Então acabo normalmente no mínimo dando meia hora de jogo para eles. Gosto de dar mais tempo, depende daí de como é que tá o andamento da aula, né? Porque tem outras situações para ser feita, né, durante a aula, mas eu gosto de dar bastante tempo de jogo porque acredito que é importante e eles estão lá para jogar, né? Esse é o grande objetivo deles. Sobre o campeonato interno, que eu tinha falado, né, eu organizo o campeonato interno valendo camiseta de algum clube, né? Então, no primeiro semestre eu organizei com eles que vai ser algum clube daqui do Brasil, e no segundo semestre vai ser uma camisa de um dos clubes de fora, tá? E daí como é que funciona o campeonato interno? A gente faz assim, tem a nota do lanche, que vale 10 pontos, né? Para eles tirarem nota 10 no lanche, eles têm que comer alguma fruta. Sem comer fruta, eles não tiram nota 10, né? Então, todo no início da aula eu sempre pergunto lá o que eles comeram e eles passam isso para mim. Tem nota do comportamento, valendo 5 pontos. Então, quem se comporta durante a aula ganha os 5 pontos de comportamento. E o coletivo, no final da aula, a equipe que ganha, né, a dinâmica, ela ganha 3 pontos. A equipe que perde ganha 1 ponto. Então, cada dia vai somando isso. Lá na metade do ano, quando fecha o primeiro semestre, a gente dá uma premiação de uma das camisetas. No final do segundo semestre, dá a premiação de uma outra camiseta. E a soma dos 2 semestres vai dar a premiação final, que é o craque do ano, né? Eu criei o troféu craque do ano, que é o aluno, né, que não falta, que se alimenta bem, que tem o comportamento adequado, que tem um desempenho legal também, né, durante a partida.
Então a gente cria essas dinâmicas, né, de uma maneira de estimular que eles se alimentem melhor, que eles se comportem durante a aula e que eles também desenvolvam as atividades propostas durante a aula. No mais é isso aí. Acho que ficou bem claro aí como é que funcionam minhas aulas lá no Ipanema, como tem sido as abordagens. E é isso aí, espero que tenham gostado aí, pessoal. Valeu, tchau, tchau.